Bem, meu caro amigo, minha cara amiga, você acha que o deputado Daniel Silveira, condenado e cassado ontem pelo STF, é como servir de bode expiatório ou exemplarmente para outros que detentores de mandatos também atentam contra a democracia e as instituições? Primeiramente, inscreva-se no canal do Modesto Neto, faça os demais procedimentos, né? E também deixe seus comentários, opiniões e sugestões aí embaixo, que fico agradecido. Pois bem, ontem, por 10-1, o STF condenou a 8 anos e 9 meses de prisão o deputado federal Daniel Silveira, com a consequente perda do mandato parlamentar. Vou ler aqui a matéria. STF condena Daniel Silveira a 8 anos de prisão. Entenda o que acontece agora. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta quarta-feira, 20/4, o deputado Daniel Silveira, PTB, Rio de Janeiro, pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação em processo judicial. Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, a perda do mandato de deputado federal, a suspensão dos seus direitos políticos. Ao todo, 10 dos 11 ministros votaram pela condenação do parlamentar. Apesar da condenação, especialistas ouvidos pela BBC News Brasil afirmam que Daniel Silveira não será preso e nem perderá o mandato automaticamente, porque ainda cabe recurso da decisão. Daniel Silveira era acusado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, que nesses casos é o autor da ação, né, pelos crimes de coação, uso de força no curso de um processo judicial, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o STF e por tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. Os crimes, segundo a denúncia, aconteceram entre 2020 e 2021, quando ele divulgou vídeos em redes sociais atacando o STF. Essa forma nazifascista de atuação do deputado federal Daniel Silveira trouxe todas essas consequências. Ele não poderá ser candidato ao Senado como queria este ano no Rio de Janeiro, porque a partir dessa condenação ele já está inelegível, apesar de poder ainda recorrer da decisão. Mas isso, na realidade, não vai mudar em absolutamente nada. Por tudo isso, pela sua forma de agir, de acreditar que, por ser parlamentar, pode tudo, tudo pode fazer, tudo pode dizer, inclusive atuar contra as instituições regulamentadas pelas normas estatais. Ele, na realidade, foi longe demais e por isso mesmo veio a ser condenado por 10-1 na Suprema Corte Federal. Então, ele que arque com as consequências de seus próprios atos. Outros indivíduos também merecem que se tomem as devidas providências para que siga esse mesmo caminho de Daniel Silveira. Pelas suas bravatas,
pela sua incoerência entre o exercício do mandato parlamentar, que acreditava poder tudo pela imunidade constitucional, que na realidade não é bem dessa forma. Ninguém pode fazer tudo o que bem quer e entender, mesmo sendo detentor de um mandato político, mas você realmente foi longe demais, né? Incitou a população contra o STF, os militares, ameaçou ministro, incitou a população a cortar a cabeça do ministro Alexandre de Moraes e jogá-la numa lata de lixo, e isso realmente não faz parte da imunidade parlamentar do regular ou no regular exercício do mandato. Então, caro deputado, você realmente extrapolou de suas atribuições constitucionais e por isso mesmo vai ter que arcar com as consequências, apesar de caber recurso, mas a partir desse julgamento você já se encontra inelegível, mas na realidade, numa votação de 10-1, inclusive o ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico indicado por Bolsonaro, votou pela sua condenação porque entendeu as barbaridades que você praticou contra as instituições, e isso realmente tem que servir de exemplo, quer seja você um bode expiatório ou não. O STF fez por bem em condená-lo a 8 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente a cumprir em regime fechado, para depois vir a progressão da pena. Ora, na verdade, esse deputado pode até ter sido um bravateiro, como argumentou o único voto a favor dele pela absolvição, o Nunes Marques, que disse na sua justificativa que ele só dizia bravatas que jamais poderiam se concretizar. Ora, mas essas bravatas, ao circular, a se disseminar nas redes sociais, isso evidentemente leva a população a se revoltar, a sentir ódio pelos poderes constituídos, e isso pode levar a algo muito pior, ou poderia levar a algo muito pior, como na realidade vem levando com outros atiradores a ermo contra os poderes constitucionais, que também deveriam ser barrados, e o primeiro é o presidente da República, que dia sim, dia não, coloca realmente o povo contra as instituições, e ele mesmo pessoalmente vem colocando em xeque a credibilidade das instituições do país, e isso não é nada positivo para a nossa democracia, e vive alardeando justamente para temeridade da população em aplicar um golpe, seja ele qual for, ou militar, ou civil-militar, e ninguém sabe realmente o que vai acontecer no decurso das atuais eleições. Mas o STF, finalmente, apesar de ser também uma corte, de certa forma, até tardia, fez por bem condenar esse deputado bravateiro, metido a durão, metido
abombado, metido a valentão, só realmente merecia, só teve o que mereceu, porque ele plantou tudo isso para colher essa semente. E essa é a verdade. Doa em quem doer. Assim como o Mamãe Falei deve ser caçado da mesma forma. Por hoje é só, e não deixe de ler meu livro Catador de Ilusões e também o livro Enquanto Deus Dormia, que está aí. Por hoje é só e até amanhã com mais meus comentários direto no talo.